Olá, eu me chamo Vitor Hugo e eu apresentaria agora meu webinário sobre biogeografia e como ela se correlaciona com a geografia urbana. Para isso, eu me baseei em 3 artigos, um do grupo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, outro de Figueiró e outro do professor Vidal, da Universidade Federal do Pará. Bom, para isso a gente tem que entender o que seria a biogeografia no contexto histórico. A biogeografia é uma ciência relativamente nova na questão técnica, porém é bem antiga na questão teórica, porque já tem uma datação dela desde o século V, na Idade Média, porém sofreu grandes prejuízos da Igreja Católica por conta de suas teorias evolucionistas e como ela iria de encontro à teoria do criacionismo. Então ela sofreu uma parada, porém depois ela pôde avançar um pouco mais e consequentemente evoluir como a ciência que entendemos hoje. Bom, a biogeografia, como eu posso me basear nos 3 artigos, ela tem que ser entendida além de uma característica de ciência técnica, porque muitas vezes essa ciência técnica ela trabalha mais para a questão do capitalismo e da separação homem-natureza, esquecendo da principal fundamentalização da ciência, que é buscar entender as correlações, tanto seja científica, social, cultural, econômica, e aplicar na questão prática. Essas questões muitas vezes são ignoradas e são deixadas de lado nas cidades, principalmente no Brasil, onde ocorre uma ampla expansão, tanto na questão horizontal da cidade e o abandono do seu centro, criando assim uma maior área de periferização geográfica, e assim a cidade acaba sofrendo por questões de infraestrutura e de planejamento. Planejamento esse que na verdade é o Cidade Projeto, que deveria ser algo base para todas as cidades e para todas as regiões do Brasil. O artigo citado que eu coloquei foca bastante na área do Amazonas e também em Belém. Porém, vale ressaltar que Belém não tem área metropolitana, então, sendo assim, é mais um erro teórico do que um erro prático em si. No Brasil, a gente pode ter como base que muito desse avanço das cidades se dá mais na área da Mata Atlântica, próxima ali da região do Rio de Janeiro, subindo um pouco o Espírito Santo, e também na região norte, onde tem a maior concentração de área verde. Por que a gente tem que entender a biodiversidade aplicada nas cidades? Por quê? A biodiversidade é fundamental para a gente entender desde os recursos hídricos de um rio, de uma bacia, e como ela se correlaciona com a sociedade. Então, todo recurso natural, seja um rio, seja uma bacia, seja uma floresta, seja uma área preservada, tem um principal fundamento, que é a sua relação de forma intrínseca com a população ali localizada. Os dados do artigo que eu peguei da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro traz uma correlação de Nova Iguaçu e a cidade de Seropédica, que essas duas cidades ficam na Baixada Fluminense e elas têm uma relação um pouco em comum devido à sua infraestrutura urbana e sua infraestrutura biogeográfica. Essa principalmente Seropédica, que é onde ocorre a maior taxa de uma geografia, de um planejamento ecológico. Alguns bairros dessas localidades foram pesquisados e foram catalogados que existia uma maior concentração de verde e, consequentemente, a temperatura do local se tornava mais amena e mais agradável para a população local. Porém, em outros locais havia um certo escalamento, uma área urbana, uma área vegetal, uma área urbana, uma área vegetal. Então, isso não é muito agradável e não é muito correto, devido a esses dados foram pegos em geoprocessamento. Então, é necessário analisar esses dados, entender como a biogeografia se correlaciona com esses dados em si e como essa questão sociocultural e da população implica o entendimento da biogeografia e na sua correlação da geografia urbana. Citando também
a questão que ocorre no norte, Manaus e Belém, ocorre também uma saída do centro e também uma marginalização desse centro. Então ocorre prostituição, marginalização no centro e as pessoas escalam para a área de periferia geográfica. Então essas áreas normalmente são bem visadas pela indústria imobiliária que visam aumentar o preço da localidade e normalmente eles não se importam muito com a questão vegetal, ambiental e começam a expandir. Então muitas vezes não, Manaus e Belém sofrem bastante com questão de saneamento básico, questão de recursos mal distribuídos e questões de destruição de áreas protegidas. Então tudo isso implica na falta do entendimento da biogeografia na cidade urbana e como essa biogeografia é mal trabalhada pelas questões políticas, pelo planejamento da gestão pública e normalmente isso acaba gerando questões de implicamento geográfico, tais como saúde, criminalidade, desemprego. Então é necessário ter esse entendimento teórico da biogeografia e sua diversidade e seu implicamento atual na geografia e na área urbana principalmente, porque um grande pensador que está entre esses artigos que eu citei, que é Roumbos, que ele cita que é necessário ter um entendimento tanto do homem e da natureza como uma só coisa e acabar mais com esse entendimento separado que foi bastante difundido pelo capitalismo para tentar criar uma maior, tratar a natureza como uma questão econômica e entender ela menos na questão subjetiva dela, que é o que se deve ser feito na questão geral, não só na questão política, mas na questão como humanidade mesmo. É necessário ter um entendimento social e da natureza na cidade e entender como ela implica no dia a dia da população e como a população é afetada por uma natureza má organizada e má gestada no âmbito urbano. Então, é basicamente o conhecimento geográfico que deve ser difundido na biogeografia e como isso é um problema global, não só na questão nacional, e por isso é uma das grandes pautas da biogeografia em si e como isso pode ser difundido na própria ciência, não uma ciência tecnicista, mas uma ciência que busca colocar o conhecimento teórico em prática e principalmente analisando todas as vertentes que estão sendo propostas e estão sendo analisadas na determinada localidade. E por isso por fim eu finalizo meu webinário citando basicamente essa questão, que é basicamente a questão sociológica, social e ecológica, que deve ser bastante pautada e deve ser bastante analisada nas questões urbanas das cidades, não só do nosso país, como do Brasil, mas uma questão geral mesmo para a própria preservação da humanidade. E por fim eu agradeço e espero que o webinário tenha sido de fácil entendimento e de boa conscientização.